Egito, formada por diversos povos, entre eles os rámicos, os semitas e os núbios. Se desenvolveram no nordeste da África, conhecido como Crescente Fértil. Ocuparam um território que fazia fronteira com o Mar Mediterrâneo, com o deserto da Líbia, com o deserto oriental africano e com a primeira catarata do Nilo, o qual fornecia recursos híbridos a eles. Com o tempo, as hierarquias foram estabelecidas e as primeiras comunidades humanas foram se formando, surgindo a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo. História do Antigo Egito. As águas do rio Nilo permitiram o surgimento de um extenso e opulento império em meio ao deserto do Saara na África. A civilização egípcia antiga permaneceu nas margens do rio Nilo entre os anos de 3200 a.C. a 32 a.C., onde se inicia o domínio romano. Por estar em meio ao deserto, o rio Nilo passou a ser fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. O rio Nilo era utilizado como via de transporte, pessoas e mercadorias. Suas águas também eram usadas para beber, pescar e fertilizar as margens na época das cheias, o que favorecia a agricultura. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada nas margens do fértil Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e artesanato. Como a sociedade estava dividida em castas, os trabalhadores rurais eram responsáveis por prestarem diversos tipos de serviço em obras públicas para o faraó, canais de irrigação, pirâmides, discos, templos e etc. A escrita egípcia também era muito importante para os egípcios, pois era ela que permitia a divulgação de ideias, comunicação e controle de imposto. Dentro das paredes internas das pirâmides era possível ver textos sobre a vida do faraó, mensagem e orações. Outro meio de registro se dava pela utilização do papiro, produzido a partir de uma planta que levava o mesmo nome, que levava sobre si os hieroglifos, a escrita da época. Oi, eu sou a Luana, do primeiro B, e o tema do meu trabalho de história foi os egípcios, o tema do meu grupo. E eu fiquei com a parte da organização da sociedade. Assim ficou o meu mapa conceitual. Ficou simples, mas eu acho que dá para entender bastante de como era a organização da sociedade deles. Aqui no lado direito, eu coloquei essa pirâmide, onde embaixo estão os escravos, os camponeses, os artesãos, os soldados, os escribas, os sacerdotes, a nobreza e o faraó, que tinham maior poder na sociedade, por isso está em cima. E do outro lado, está escrito um textinho pequeno explicando como era mais ou menos. Eu vou ler. A sociedade egípcia é caracterizada por ser completamente hierárquica, onde a possibilidade da mobilidade social é quase nula. Cada classe social possuía suas funções perante o Estado, sendo quem tinha menos poder deveria obedecer quem estava acima. E o tipo de sociedade deles era a sociedade estamental, né, que é a pirâmide, onde o de cima tem mais poder sobre os de baixo. E mesmo sendo bem injusto esse tipo de organização social, na época funcionava bem e era bem eficiente. Ciências do Antigo Egito. Se diz que homens da Grécia Antiga iam até o Egito para aprender devido ao seu autoconhecimento científico. A matemática foi um dos ramos mais avançados do Egito, dominando a subtração, multiplicação, divisão e soma. A necessidade de se marcar os limites do terreno devido às inundações impulsionou a importância da geometria. Seu papel no mundo antigo não era o de produtor, e sim de transformador. Os egípcios da antiguidade eram ótimos químicos, eles eram peritos na área de cosméticos. A maquiagem continha uma grande importância para a saúde. Cultura do Egito. A escrita. A principal escrita egípcia eram os hieróglifos, que foram decifrados em 1822 pelo francês Jean-François Champollion. Os egípcios também tinham outros dois tipos de escrita, a hierática, que era hieroglífica simplificada, e a demótica, que era mais simples e rápida. As artes. A parte artística e cultural dos povos egípcios estava relacionada a tradições religiosas e funerárias. Pouca parte das obras egípcias foi criada como arte pela arte. Praticamente quase todas estavam interligadas num contexto religioso e político, como a representação do faraó. O que mais marcou a arquitetura foram as grandes pirâmides construídas no Egito Antigo, com suas proporções gigantescas e com larga utilização de pedra como matéria-prima. Até hoje, nos dias atuais, não se sabe direito como foram construídas essas pirâmides.
Os historiadores dizem que os egípcios utilizavam rampas de terra para colocar milhares de blocos de pedra uns sobre os outros, e quanto ao transporte, teria sido usado provavelmente trenós. As pirâmides representavam a força política e perpétua do governante, divinizado e tinham relação com a imortalidade da alma. A religião. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno da alma ao mesmo corpo. Por esse motivo, quando mortos, os faraós eram embalsamados para que seu corpo se conservasse até a sua volta. A religião era de caráter politeísta. A religião desempenhou um papel de predomínio no cotidiano e no padrão cultural. A representação divina podia ser de 3 formas: zoomórfica, antropomórfica e antropozoomórfica. A Batalha de Pelusa, também Batalha de Pelusa, foi o primeiro conflito entre o Império Aquemenida e o Egito. Seu principal resultado foi a transferência do trono do faraó para Cambises II, do Império Aquemenida, marcando o início do primeiro período persa no Egito. Ocorreu em Pelúcio, no Egito, em 525 a.C. De acordo com os Hetzias, 50.000 egípcios caíram, visto que a perda inteira no lado persa era somente 7.000. Após esse esforço curto, as tropas de Psamético recuaram, e logo o recuo transformou-se em uma fuga completa. As tropas restantes tentaram esconder-se na fortaleza de Pelúcio, mas enquanto se escondiam, Cambises, já tomando um cerco, liberou uma onda de gato nos inimigos. Para os egípcios, o gato tem o símbolo sagrado da proteção, e ver sua deusa protetora Bastet permitir que uma multidão de gatos atacá-los os demoralizou. Após ter interpretado isso como um mau presságio, retiraram-se da fortaleza e continuaram sua fuga até alcançar Menfis, onde se fecharam dentro das paredes. Batalha do Delta foi uma batalha marítima entre o Antigo Egito e os povos do mar, cerca de 1175 a.C., quando o faraó egípcio Ramsés III repeliu uma invasão em seu território. O conflito ocorreu em algum lugar nas margens do delta do Nilo Oriental e em parte nas fronteiras do Império Egípcio na Síria. Embora seus locais precisos sejam desconhecidos, este grande conflito é registrado nas paredes do templo mortuário do faraó Ramsés III em Medinet-Habu. A vitória no delta salvou o Egito da destruição que atingiu os Hatitas, a Alácia e outras grandes potências do Oriente Próximo. Não há nenhuma documentação sobre qualquer perseguição aos povos do mar derrotados. Embora derrotados no delta, alguns deles, especificamente Pelessete, tenham se estabelecido no sul do Levante algum tempo após a morte de Ramsés. A Batalha de Carquemes foi travada por volta de 605 a.C. entre os exércitos do Egito, aliados aos remanescentes do exército do antigo Império Assírio contra os exércitos da Babilônia, aliados aos medos, persas e citas. Os egípcios encontraram todo o poder do exército babilônico e mediano liderado por Nabucodonosor II em Carquemes, onde as forças egípcias e assírias combinadas foram destruídas. A Síria deixou de existir como uma potência independente e o Egito recuou e deixou de ser uma força significativa no Antigo Oriente Próximo. A Babilônia atingiu seu pico econômico após 605 a.C.